Olá, Marco Canteiro, em mais um episódio da nossa série sobre metas para 2021. Hoje a gente vai falar sobre obesidade, como é que você transforma aquele seu excesso de peso numa meta real, num objetivo, num propósito, e como é que você consegue atingir esse seu resultado e ficar satisfeito. Eu tenho certeza de que de todas as metas do início do ano, obesidade é aquela que quase todo mundo pensa. Tirando pessoas muito magras, a maior parte das pessoas tem o desejo de emagrecer um pouco, colocam isso como uma expectativa depois do Réveillon e não cumprem nada, inclusive engordam ano a ano, 1 a 2 quilos por ano, o que tem um impacto significativo. Então, vamos lá, primeira vinheta. Então, quando a gente fala em obesidade, a gente tem que primeiro entender por que a gente come, né? A nossa espécie, ela vem da carência, onde milhares de anos atrás a gente tinha dificuldade para comer, para se alimentar, e a gente construiu o alimento como uma fonte de perenidade. A gente buscava, a gente brigava pelo alimento, conseguiu essa conquista, e hoje, por conta da evolução da sociedade, o problema é o outro, é a obesidade. É lógico que tem populações, infelizmente, que passam fome no mundo inteiro, especialmente nos países mais pobres, como o Brasil, mas a gente tem uma epidemia de obesos, e em especial nos países mais ricos, como os Estados Unidos. É um país onde a oferta de muitos produtos, o consumo excessivo faz com que a gente tenha obesidade. Como a sociedade americana é replicada em hábitos, em estilo de vida, no modelo brasileiro, a gente tem isso aqui de uma maneira muito significativa. E por que comemos? Comemos fundamentalmente para ter nutrição, perfeito, mas está longe de ser o principal motivo, pelo menos do ponto de vista inconsciente. A gente come para ter prazer, a gente come para ter satisfação, para ter alegria, para a liberação de neurotransmissores que levam à sensação de bem-estar. Então, quando você se alimenta, geralmente a gente come mais do que a gente precisa, a gente faz um prato com produtos que nos levam à sensação do bem-estar. Então, quando a gente coloca uma picanha, come um chocolate de sobremesa, come aquele pãozinho saboroso, a gente está buscando o bem-estar, longe de ser um objetivo único em buscar uma boa nutrição. Não é isso que a gente faz no dia a dia. Por isso é muito difícil a gente emagrecer. Porque quando a gente come e tem a sensação de bem-estar, você engorda, mas você tem a percepção do imediato, na sua recompensa imediata, de satisfação. E o cérebro vive disso, vive de recompensa imediata. A gente tem que ter uma ação que nos dê uma sensação benéfica. Quando você abre mão disso, por exemplo, você vai abrir mão do seu chocolate, do seu sorvete, do seu pãozinho, você não vai ter o prêmio, você não vai ter a recompensa que você tanto gosta, e por isso que você se sabota e fala, não, é só hoje eu mereço. Essa frase do hoje eu mereço é uma frase que o cérebro faz para sabotar a gente de um projeto maior, que é o emagrecimento. Muito bom. Por que a gente tem que emagrecer então? Porque você poderia falar para mim, Marco, deixa de ser chato, eu quero continuar acima do peso e deixa dessa ditadura da magreza. Então vamos lá, na verdade você pode continuar como você quiser, cada um decide o seu corpo, não tem uma ditadura, não tem uma regra única, não tem o que é certo absoluto. Quando eu falo como médico, falo que é bom as pessoas emagrecerem por uma questão de saúde. O único olhar é saúde e longevidade. Estatisticamente, sabe-se que as pessoas que vivem mais longamente, com melhor qualidade, com menos agravo à sua saúde, como diabetes, pressão alta, câncer, são pessoas mais magras, de uma maneira geral. Pense naqueles idosos de 90 anos que você conhece, um familiar seu distante ou próximo, na grande maioria são pessoas magras. Pessoas obesas acabam perecendo antes. É simples assim, as coisas têm que ser ditas do jeito que elas são. Lógico que tem um obeso que viveu muito? Tem, mas não é a maioria. O obeso morre antes, é uma escolha. Tudo na vida são escolhas e renúncias. Então, quando a gente fala muito, e eu falo muito disso, para que a gente mude o hábito em busca de uma boa saúde, e isso inclui a obesidade. Por que então a gente deve emagrecer? Para ter uma longevidade saudável. Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem que responder para você. Você quer? Você quer viver longamente, saboreando os prazeres da vida, não só da comida?
Ou você quer perecer cedo, morrer jovem, dando trabalho para sua família, sem ver o seu neto ou a sua neta, se isso for um desejo seu? Então, a primeira pergunta é por que você deve fazer um tratamento para emagrecer? Você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar, o resto não se sustenta. As outras perguntas não adianta a gente fazer. Quais são as outras perguntas? As perguntas que eu sempre gosto de fazer uma referência, a Tríade do Tempo é um livro muito bacana que fala sobre planejamento do tempo e planejamento de projetos que você possa fazer, é do Christian Barbosa. Eu recomendo porque você vai aprender um caminho, um projeto aí para seguir esse seu caminho de emagrecer, se esse for o caso. Para a gente entender como o emagrecimento é significativo, a gente tem que entender o que é o índice de massa corpórea, por exemplo, que é um indicador sujeito a algumas críticas de uma maneira geral, mas ele é um razoável indicador que diz qual é o seu nível de obesidade. Então você pega o seu peso, você pesa 100 quilos e divide sobre a sua altura vezes a sua altura. Peso dividido por altura vezes altura. Esse número, peso em centímetros, por exemplo, né? Então é peso, 100 quilos, dividido sobre 170 vezes 170 se você tiver 1,70 m. Isso vai te dar um número. Números de 19, 20 até 25 a gente considera peso dentro da faixa normal. Abaixo de 18, 19 a gente considera abaixo do peso, que é outro assunto, outro tema também que tem a sua significância. Pesos de 25 a 30 a gente chama de sobrepeso. É aquela pessoa que está acima do peso, mas não é considerado obeso. Tá? É uma boa parte da população, cerca de 30% a 40% está na faixa de sobrepeso. Você tem um número no Brasil de pelo menos 25% a 30% de pessoas que estão na obesidade. A obesidade se caracteriza por IMC de 30 a 35, é a maior faixa de obesidade, que é a obesidade grau 1. Obesidade grau 2 vai de 35 a 40 e acima de 40, obesidade grau 3, também chamada de obesidade mórbida. A obesidade mórbida exige um tratamento mais intensivo, são quadros mais severos e que muitas vezes está indicado até o próprio tratamento cirúrgico depois de uma excelente avaliação. A obesidade 1, 2 e o sobrepeso é onde a gente tem um foco clínico de mudança de comportamento de uma maneira muito sustentável que pode ter sucesso. Então eu não vou aqui fazer mágica, falar para vocês da dieta da melancia, dieta da lua, porque isso tudo beira o charlatanismo. Então a gente vai falar sobre ciência. E para falar sobre ciência a gente tem que abordar as coisas como elas são. Primeiro você entender o que é a obesidade. Segundo, você entender que se você comeu mais do que você gastou, você vai depositar aquele excesso de caloria com uma reserva sua. Então vamos imaginar que você gaste 2.000 calorias por dia. É um número bastante frequente. 1.800, 2.000 calorias para quê? Para se manter vivo, para o seu coração bater, para você respirar, para você fazer pequenas caminhadas. A sua atividade leve, você gastou 2.000 calorias. Se você comer 2.500 calorias, você reserva 500 calorias. 500 calorias, isoladamente, vai dar 10 gramas, é algo que você não percebe. No decorrer de um ano, deu aí 2 quilos, 3 quilos, sem você perceber. Você ganhou peso porque o nosso corpo ele é feito dessa maneira. Se entrou o combustível e você não gastou, ele reserva, ele guarda, ele poupa para quando você tiver carência. E ele poupa em forma de célula gordurosa. Aonde? Na nossa periferia e no nosso abdômen. Fundamentalmente assim. E quanto mais for dentro do nosso abdômen, maior o risco de doença cardiovascular. Então, quando eu falei para vocês por que a gente deve emagrecer, o motivo médico é para viver mais. Se você quer entrar num processo de emagrecimento, então defina quanto você quer emagrecer. É muito importante isso, você definir, não, eu peso 100 quilos, eu tenho o desejo de pesar 80 quilos. Quanto? Em quanto tempo você quer emagrecer esses 20 quilos? Então você quer passar de 100 para 80 em um mês? Não faça isso. Primeiro porque vai ser muito difícil, muito penoso. Segundo porque isso não se sustenta, que é o grande problema dessas fórmulas mágicas de emagrecimento rápido. Do mesmo jeito que você engordou 1, 2 quilos por ano, você vai perder lentamente. Não precisa ser tão lentamente assim, mas você vai perder de uma maneira estruturada, lentamente. 2, 3 quilos por mês já é um baita de um avanço. De forma que no decorrer de um ano e meio, você estabeleça isso,
você consegue atingir a sua meta. E você estabeleça com quem? Aí entra quem pode te ajudar, e é o como. Através de pessoas especializadas. Quem são os especialistas nisso? Fundamentalmente o médico endocrinologista, pode ter um suporte do médico psiquiatra com alguma medicação e do nutricionista, que são os profissionais que vão te ajudar no que você deve e não deve comer de uma maneira estruturada, com um cardápio regrado, eventualmente com medicação, para que você consiga atingir esse objetivo. Só que tem que ser um objetivo de longo prazo, médio para longo prazo, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não é um objetivo de curto prazo. Junto com isso, você pode ter a educação física, você deve ter um aumento do consumo. Porque lembra, você consome 2.000 calorias e entra em você 2.500. Se você diminuir um pouquinho, o que entra diminui para 2.000 e continuar gastando 2.000, você nem engorda e nem emagrece. Mas se você aumentar o seu consumo, gastar mais energia, que é através do exercício físico, você consegue gastar mais do que entra, e aí sim, você usa as suas células de gordura que estão ali para uma emergência, para uma reserva, para poder consumir e emagrecer. Esse é o mecanismo não é diferente disso. É evidente que você vai passar no médico, você vai ver se não tem alguma outra doença crônica que pode estar dificultando o seu emagrecimento, mas eu vou te dizer com muita sinceridade, a grande maioria dos casos as pessoas engordam porque comem mais do que gastam. Vamos ser sinceros, é isso. A pessoa come mais do que gasta, sempre tem a sua desculpa, sempre tem o seu momento de fragilidade, alguns é só de noite, né? Não é assim que você faz? Você consegue tomar um café da manhã bom, no almoço, onde você trabalha, você tenta ser mais regrado, mas chega à noite, você não aguenta. Você come o snack, você come a coxinha, você come um pãozinho com mortadela antes de dormir. Além de fazer mal para o sono, você aumentou a oferta de calorias que não será gasta durante aquela noite e você vai engordar depois. Então sejamos práticos. Coloque isso como um objetivo real para você e importante. E porque isso tem a ver com a sua vida futura. Saiba dizer não às coisas prazerosas que a gente tem na alimentação. Precisa ser sempre rigoroso? Não, você pode dizer sim para algumas situações. E aí eu vou dar o meu exemplo, que eu sempre comento sobre a minha diabetes tipo 1, que é uma diabetes genética, não relacionada a hábitos. É uma diabetes, infelizmente, o meu pâncreas não produz insulina há muitos anos. Eu não posso comer tudo que eu quero, porque se eu comer todos os sonhos que tem de alimentação, eu vou ter problemas para diabetes. Então, eu me reservo a comer algumas coisas. Eu gosto, por exemplo, de brigadeiro. Brigadeiro de festa eu adoro. Quando eu vou numa festa e tem brigadeiro, eu como brigadeiro. Quantos? 1. Se tiver muito bom, eu como 2. Nunca mais do que 2. Aqueles brigadeirinhos de festa. Nunca mais. E aumento a minha dose de insulina naquele dia, ou de exercício físico, ou do que for. Percebe que eu não abri mão do prazer, mas tem que ser um prazer que vale a pena. Tem que ser um momento muito especial. Tem que ser uma situação que, de fato, eu entenda que aquele prazer daquele alimento vai ser muito bacana para mim. Não são todos os alimentos. Eu não como pão, eu não como arroz praticamente, é raro eu comer arroz, não como batata, porque são coisas que aumentam a minha diabetes e aumentam o seu peso. Então, se você quer emagrecer, tem que saber falar não, tem que saber mudar os hábitos. Não é prazeroso. Se alguém te falar que vai ser fácil, que basta fazer uma terapia X por aí, não! Vai ser muito difícil. Primeiro tem que ter essa clareza e aí entender que é passo a passo e ficar feliz por cada conquista. Não adianta você medir o peso todo dia, não é assim que funciona. Mas você vai medir com alguma frequência, a cada 2 semanas, sempre na mesma balança, sempre no mesmo horário, de preferência sem roupa ou com pouca roupa, de manhã. Esse é o momento ideal para você pesar e aí você vai conquistar aquele 1 quilinho que você conquistou em 15 dias, você vai celebrar. Não precisa celebrar comendo, mas você celebre compartilhando com as pessoas, celebre aquela sua realização, compartilhando com você, ficando orgulhoso de você. Isso te dá energia para os próximos 15 dias. Então, é todo dia um pouquinho. Você vai conseguir emagrecer, coloque isso como uma meta importante. Se você está no sobrepeso, em especial na obesidade 1, eu recomendo que sair desse grupo de risco. Risco para quê? Para Covid? Também, mas é risco para todas as outras doenças que se agravam
no paciente obeso. Então saia do grupo de risco, coloque isso como uma meta bacana para você, uma meta promissora, você vai ter orgulho de você, as pessoas vão ter orgulho de você. Você pode contar para todo mundo que você perdeu 20 quilos em um ano e meio, isso dá satisfação, gera saúde, gera produtividade, melhora a autoestima e é fantástico tudo isso que eu estou te falando, tá bom? Peça ajuda, médico, nutricionista, educador físico e dos médicos o endócrino e o psiquiatra são os mais indicados para isso, tá bom? Grande abraço, grande beijo, até o próximo vídeo.